Olá, boa noite. Estamos começando, reiniciando as nossas lives, a primeira live do ano, né? E o tema de hoje, na verdade, vai ser o tema fixo. Vai ser uma vez por mês as nossas lives, onde nós vamos fazer uma maratona de dúvidas dos nossos seguidores em relação ao zumbido. Boa noite, Paula. Boa noite, Patrícia, Silvia, Carlinha, Lucinara, Thaís. Espero que vocês gostem. Hoje vai ter um convidado super especial, que é um sucesso de pessoa, que é o Dr. Ítalo Medeiros, otorrinolaringologista aqui de São Paulo. E, para quem não me conhece, oi, querida. Boa noite, Marli. Boa noite, Manuel. Boa noite, Patrícia. Para quem não me conhece, eu sou a Karina Bezerra Rocha, eu sou fisioterapeuta, eu trabalho com zumbido há 20 anos. Eu tenho um consultório aqui em São Paulo. Eu também trabalho como pesquisadora lá no grupo de pesquisa em zumbido do Hospital das Clínicas da USP. E também eu sou professora, sou docente, eu dou aulas em várias pós-graduações no país. E também eu acabo dando palestras e aulas em vários eventos científicos e também cursos, né, para fisioterapeutas em zumbido somatosensorial, que inclusive nós estamos começando este ano, reiniciando, na verdade, né? Porque a gente parou no ano passado, então estamos retornando aí com os nossos cursos. Então, para os colegas fisioterapeutas que trabalham, né, em outros estados, em outras capitais, né, como por exemplo Rio de Janeiro, Recife, Vila Velha, Brasília, estaremos também em João Pessoa, em Santa Catarina, em Belo Horizonte, Porto Alegre, todos esses locais já estão confirmados. Então, vocês fisioterapeutas que têm interesse nesse tema de zumbido e querem poder ajudar, né, pessoas que têm zumbido em outros estados, em outras capitais, a gente está oferecendo esses cursos este ano, tá bom? Então, vocês entram em contato no inbox, beleza? Bom, gente, deixa eu ver só se o meu convidado, ele entrou. Pra gente não perder muito tempo, a gente recebeu muitas perguntas pelos stories, né? Que eu coloquei uma caixinha e o pessoal mandou muitas perguntas. E também eu vou fazer as perguntas aqui ao vivo, tá? Então eu vou mesclar um pouco, tá? Então o doutor Ítalo acabou de entrar, então eu vou chamar aqui, deixa eu só colocar aqui o tema fixo, né? Zumbido, dúvidas. Vamos colocar aqui pro pessoal, quando entrar, saber do que a gente tá falando, né? Pronto, fixei. Deixa eu chamar aqui meu colega, meu querido amigo. Com esse primeiro dia, vamos aguardar. Só assim Oh! pra gente se ver, né? Mas na pandemia a gente não consegue se ver direito, né? Não Então, consegue. É só pelo WhatsApp, não dá pra se ver, não faz chamada de vídeo, então é só por aqui mesmo. Como é que você tá, meu infelizmente, querido? Tá tudo eu tô bem? Fala aí um ótimo. pouquinho Ah, de você, para que os tá. nossos ouvintes, aqui, nossos seguidores, te conheçam um pouquinho. Fale É. aí, Ítalo, de você. Algumas pessoas já me conhecem, né? Outras estão me conhecendo agora. Eu acabei de ver que alguns colegas estão entrando aí, a Cris, enfim, né? Eu sou o Ítalo, né? Para quem não me conhece, eu sou otorrino, eu sou pernambucano, né? Fiz faculdade em Recife, mas vim fazer minha residência em otorrino aqui na USP, né? No HC, no Hospital das Clínicas, né? E onde estou até hoje, né? Fazer meu doutorado, enfim, e acabei me apaixonando pela otoneurologia. Otoneuro, para quem não sabe, é a parte da otorrino que estuda o labirinto, né? E as vias, né? Que vão levar as informações da audição e do equilíbrio, né? De um modo geral, então esse sou eu, na verdade, né? E, na Um verdade, eu sucesso de digo que pessoa. essa é minha brincadeira, né? Eu tinha no meu WhatsApp um sucesso de pessoa, mas aí alguns pacientes assim, doutor Ítalo, é o senhor? Eu disse, é. Aí eu achei que ficou meio chato, eu terminei tirando, né, um sucesso de pessoa, mas esse sou eu, né? Então, sou amigo da Karina de uma longa data, porque a gente trabalhou no ambulatório de zumbido, né, por um tempo
é relativamente grande. Eu já trabalho com zumbido há uns 25 anos, né? Então, assim, desde que na verdade, quando eu comecei a fazer otorrino, eu comecei na verdade, me interessar e a me apaixonar pelo zumbido, não, né? Pelo zumbido, pela tontura, enfim, pela otoneuro de modo geral. Então, é isso, gente. Esse sou eu, né? E que eu puder contribuir, né, para a melhora de vocês, a gente vai fazer hoje aqui um bate mais ou menos, né, rápido de perguntas, porque tem muitas perguntas que pela Karina me passou, né? Disse, meu amigo, né, procura não se estender tanto, porque são muitas perguntas. Eu digo, eu achei ótimo, na verdade, né? Gente, então o intuito é esse. Eu acho que a gente que trabalha com zumbido, né? Eu mesma eu participo de vários grupos lá no Facebook. Eu, eu sigo vários profissionais aqui no Instagram, e principalmente lá nos grupos de Facebook que tem muitos leigos, eu vejo que as pessoas trocam muitas informações incorretas, né? Então, as minhas lives, sempre o objetivo principal é poder levar informações corretas, informações realmente baseadas em evidência científica, para poder ajudar as pessoas que têm zumbido a compreender melhor. E quando a gente compreende melhor sobre o nosso sintoma, a gente tem mais chances de melhorar e de ficar um pouco mais tranquilo no nosso dia a dia. Bom, Essa é a condição sine qua non, né, Karina? Um dos grandes papas do zumbido, né, que é o Jastreboff, ele fala que o paciente precisa conhecer o que ele tem. Né? Então, a primeira coisa de tudo, o paciente, quando vai no meu consultório, eu sempre falo, olha, você tem que ser fera no seu zumbido. Né? Você tem que entender do seu zumbido. Não precisa entender todos, mas entenda do seu. Né? Isso já vai ajudar muito, né, a tirar um pouco o peso, né, que se traz e que se vê em cima do zumbido. Então, tem toda uma técnica que a gente chama de aconselhamento para que a gente oriente o paciente sobre o zumbido, sobre as preocupações que ele tem, porque isso vai realmente ajudar muito o nosso paciente com zumbido. exatamente. Bom, vou começar aqui então. Tenho várias perguntas. Eu falei que no início que eu vou dividir um pouquinho. Andréa, querida, eu tô rindo. Tá Andréa, aí nos vendo. Andréa é muito Então, eu vou sabida em mesclar um zumbido pouquinho. também. Vou mesclar um pouquinho aqui as perguntas que eu tenho em mãos, e também, se o pessoal começar a escrever aqui, eu vou também fazendo esse misto Uma aqui, tá bom? mescla, uma Uma mescla. mescla. Oi, Ítalo, vamos lá. A MJ Correásia, ela pergunta o seguinte: eu tenho perda auditiva, zumbido e uso Hum, aparelho. Eu uhum. gostaria de saber de alguma terapia que melhore o processamento auditivo. Na verdade, o processamento auditivo, veja, o que é o processamento auditivo? Você vai pegar a informação que vai para que vem da sua orelha, você vai levar para o cérebro, né? E vai processar essa informação, essa cognitivamente, né, no cérebro, essa informação do que você, né? Botar é bem pernambucano, né? Mas quando você põe o aparelho auditivo, né? Eu amo o meu Pernambuco, na verdade. Mas quando você põe o aparelho auditivo, você já está trabalhando o seu processamento, né? Existem técnicas de processamento que geralmente são, né, realizadas por fonoaudiólogas que podem treinar, né, esse processamento auditivo central, para facilitar essa função executiva, que a gente chama a função central do entendimento. Porque uma coisa é ouvir, a outra é transformar o que você está ouvindo numa coisa a ser compreendida. E a compreensão é exatamente uma função cognitiva. É uma função, na verdade, superior da audição. Se passa, obviamente, pela via auditiva, né? Mas é uma função superior. Então, a cognição é isso, né? Então, existem treinamentos, mas para isso é interessante a gente entender o que está errado para depois, né, procurar tratar. Então, por exemplo, tem gente que processa mal a música, tem gente que processa mal algum tipo de linguagem. Então, vamos tentar entender isso, né? Mas isso não é um tratamento formal para o zumbido. Mas há quem diga que quando você melhora essa compreensão, melhora essa cognição, e não necessariamente só com estímulo sonoro, você também melhore
né, a sua capacidade de lidar com o zumbido. Exatamente. O Ítalo, inclusive, saiu ano passado na The Lancet, né, falando sobre a importância, né, de cuidar dessa perda, né, que estaria muito relacionada à questão demenciais, né, esse isso, tipo de coisa, né? isso desde 2016, né, o JAMA já havia publicado que dentre todas as causas potencialmente, né, modificáveis que podem levar a um declínio cognitivo, uma alteração de memória, a audição seria uma das mais importantes. Então, a gente sabe que quanto mais cedo você protetizar uma pessoa que tem uma perda de audição, melhor vai ser o status, a condição, né, cognitiva daquele indivíduo. Então, assim, o idoso, o velhinho que está perdendo a audição, quanto mais cedo ele botar um aparelho, ou quanto ele mais cedo ele fizer uma cirurgia, por exemplo, que ele precise fazer, né, melhor isso é para memória, para cognição, né? Existe um gráfico que foi nesse artigo do JAMA de 2016 que é lindo, né? Ele coloca todas as causas. Educação é uma outra coisa, né? Mas por esse artigo a educação está inferior ainda à audição. Então a audição realmente é um grande aliado para a nossa memória. Exatamente. Eu vi, a obesidade também está bem mais baixo, o abuso de bebida, realmente Diabetes, a perda de audição. hipertensão, né? Tem muita Uhum. coisa. Eu vou postar depois nesse meu essa foto, né, que eu falei. Eu vou postar depois no meu Instagram. Adriana Lima, querida, otorrina, amiga nossa também. Cuida bastante Isso de aí. zumbido aqui em São Paulo e no interior. Beijo, querida. Ítalo, próxima pergunta da Cris Souza. Qual a relação entre zumbido, sensação de ouvido tapado e pressão na região do nariz? Olha, não necessariamente tem uma relação formal, né? A gente sabe que toda privação auditiva, o que é uma privação auditiva? Qualquer tipo de perda de audição, seja ele um abafamento, seja ele uma rolha de cera, uma perfuração na membrana timpânica, uma alteração da idade, uma alteração de toxicidade por algum remédio, qualquer perda de audição pode, na verdade, ser o fator inicial para causar uma modificação na via auditiva, transformar o córtex, o cérebro dessas pessoas, e a partir dali surgiu o zumbido. A gente diz que 94% dos pacientes que têm zumbido têm perda de audição, né? É uma coisa que é muito associada, né? A audição com coisa. Então, assim, se você tem qualquer privação, o ouvido está tampado, não sei o quê, isso pode facilitar o aparecimento do zumbido, sim. No nariz, necessariamente não. Agora, se você tem, por exemplo, uma congestão nasal, está com uma sinusite, tem um catarro preso dentro do nariz, está descendo para a garganta, está entupindo o canal de ventilação entre o nariz e o ouvido, seu ouvido vai abafar e, consequentemente, isso pode aparecer o zumbido. Então, tem uma associação, mas não é uma associação direta, é uma associação porque o nariz compromete secundariamente a audição, né? Isso aí. Ô, Ítalo, você falou desses 90, 94, 96% aí que tem perda de audição. Por que tem pessoas que têm perda auditiva, né? Eu acho que isso é importante para as pessoas que são leigas no assunto entenderem. Por que tem pessoas que têm perda de audição e não tem zumbido, não percebe o zumbido? Então, por vários motivos. Primeiro, porque às vezes você precisa da perda de audição para desencadear o aparecimento do zumbido, na maior parte das vezes, mas não necessariamente, somente ela é suficiente para que o zumbido apareça. Muitas vezes, junto com a perda, vem uma contratura do pescoço, uma contratura na ATM, né? Ou uma alteração metabólica, e junto à perda de audição que você tem, aparece o zumbido. A partir dali, o zumbido apareceu, alguns indivíduos vão lá e inibem, nem percebem o zumbido. Eu tenho muito idoso que chega para mim no consultório dizendo assim: doutor Ítalo, eu tinha esse barulho, tem 10 anos, mas eu não sabia que isso era zumbido, né? Então, às vezes, eles não percebem esse negócio. Perceberam agora, por exemplo, na pandemia, porque ficaram muito tempo em casa, fechado, no silêncio, né? Então, eles começaram a perceber. Então, assim, eu costumo dizer que o zumbido, ele muitas vezes é uma associação de coisas. Sem dúvida nenhuma, né, tem algumas coisas que são mais comuns, como as perdas, as alterações auditivas,
as alterações musculares do pescoço, da ATM, as alterações metabólicas, elas são coisas que são muito mais, vamos dizer assim, prevalentes quando você faz uma investigação bem certinha do zumbido, né? Mas é muita coisa que está envolvida, não é isso. Sim. Então não dá para E eu a dizer gente não uma pode coisa... deixar de citar também, né, Ítalo, essas outras vias, né, do sistema límbico, que Sim, tem uma chave que gira muito forte aí para fazer com que sim. esse zumbido seja percebido no cérebro, né? Tem pacientes que têm a mesma perda e um é zen budista, né? E tem todo um trabalho de meditação, de neutralização de estímulos, né? Centrais no cérebro, né? E percebe zumbido e nem se incomoda. Tem outro que tem zumbido, é um cara que trabalha no mercado financeiro, estressado, cuida de tudo, quer controlar tudo, aumenta muito a ativação do sistema límbico e aumenta o grau de incômodo. Então, o zumbido, na verdade, é uma associação de fatores que você vai juntando até que o zumbido apareça. Muitas vezes apareceu, às vezes é mais difícil de ir embora, dependendo do zumbido, né? Porque às Exatamente. vezes tem cura, às vezes não tem cura, né? Não dá para dizer assim, doutor, todo zumbido tem cura? Óbvio que não. Né? A mesma coisa é você dizer, diabetes tem cura? Não, mas você consegue trabalhar e viver com a diabetes de uma forma tão tranquila que ela não vai causar a sua morte, se você cuidar direitinho. O zumbido é a mesma coisa. Tem pacientes que você vai trabalhar com eles sobre todos os sintomas, eles vão ficar ótimos. Outros, não vai desaparecer o zumbido. Mas de alguma forma sempre melhora, né, Karina? A gente trabalha com isso. A gente sabe que de alguma forma sempre melhora. Só que não dá para prometer a ninguém a cura, Não, né? Que é uma coisa que o paciente diz, doutor, não vai pode. curar o meu zumbido? Às vezes é difícil, mas melhora. Tem muita chance de melhorar, né? Uhum, Eu já vi pessoas uhum. que diziam que não iam melhorar nunca. E hoje tiram, até brincam com o seu próprio zumbido. Obviamente que a gente respeita muito a dor do nosso paciente, mas é muito individual. É. Ó, gente, eu vou agora passar um pouquinho aqui para as perguntas daqui, tá bom? Para a gente ser justo. Ó, quem Hum. eu responder para agradecer, clica aqui no coração, aqui embaixo à direita, para esses corações subirem, hein? Deixa eu ver aqui. A Giovana Caixeta Físio. Existe medicamento eficaz para zumbido? Então, o FD, não existe nenhum medicamento para zumbido enquanto sintoma único, não existe, né? Uhum. Mas os comitês, eles colocam assim, se o paciente tem zumbido e tem uma alteração do sono, a alteração do sono, e você tem tratamentos para isso, medicamentosos, você pode melhorar conjuntamente o zumbido. Então, a pergunta, né, é uma pergunta muito assim, Ampla. você dizer, é ampla, né? A gente não trata, porque assim, quando a gente trata zumbido, a gente sempre vai encontrar 3, 4, 5 causas no zumbido do mesmo paciente. E aí, você vai tratando. Então, tem medicação, sim, que pode melhorar o zumbido do paciente. E eu tenho vários pacientes que melhoram com algumas medicações, né? Mas tem muitas técnicas de tratamento, não é só remédio, né? Às Uhum. vezes remédio é uma das técnicas. Tem gente que só quer remédio, né? Tem Uhum. outros que preferem coisas mais alternativas. Claro que se tiver dentro de um escopo, né, de tratamento que tem uma certa evidência, que se mostrou comprovação que pode melhorar, por que não tentar, né? Então é essa a Exatamente. questão. Tem uma pergunta aqui, epa, é bem da minha área, do Lucobressa. Agulhamento a seco, né? Para quem não sabe, é uma técnica que o fisioterapeuta utiliza muito. Pega uma agulhinha de acupuntura e vai fazer um agulhamento em cima de um ponto gatilho, que é um nozinho muscular. Tá perguntando se minimiza o efeito do zumbido. Luco, é o seguinte, hoje a gente tem poucos estudos ainda, tá? Na literatura científica. Então, a gente tem poucos ensaios clínicos, mas tem alguns grupos aí fazendo esses estudos, como a Jane com a Carla, né? A Carla Campana, que é uma fisioterapeuta, ela fez o mestrado dela, defendeu fazendo com agulhamento seco, E eu e tava ela na. deu um É, resultado, né? Que o e Ítalo, eu, inclusive, fez eu parte tava na da banca. banca, eu tava na banca da Exatamente. Carla, tem resposta, Tem né? Principalmente resposta. E a sobre gente vê, componente né, de Ítalo, no dia a ansiedade. dia, né? Né? É a mesma coisa do trabalho da Karina, né? Que foi com dígito de pressão, que eu também
fui participante da banca, né? A gente tem respostas com esses tratamentos fisioterapêuticos para todos os pacientes? Não, é a mesma coisa dos remédios. São pacientes, né, que a gente vai investigar, a gente vai palpar, a gente vai tentar estabelecer uma comunicação entre o sistema somatosensorial, o que é sistema somatosensorial? Músculo, articulação, né? E toda essa coisa de vários músculos da cabeça e pescoço. E uma vez que a gente faz o diagnóstico, a correlação, o tratamento pode ser muito efetivo. Mas não adianta dizer que vai tratar todo mundo, porque não vai, né? Mesma coisa do remédio, né? Mesma Mas coisa se do tiver remédio. indicação, Luco, vale a pena você tentar com um fisioterapeuta, sim, se você tiver o zumbido somatosensorial, tiver ponto gatilho aí envolvido, tá? A Gláucia Pereira perguntou se existe cura para zumbido. Então, é aquilo que eu acabei de falar, Karina. Eu acho que até já respondi essa, né? Existem alguns pacientes que curam, sim. O zumbido desaparece. Outros pacientes diminui tanto, né, a percepção que ele fica praticamente inexistente na vida daquela pessoa, né? É como o barulho do ar-condicionado. Você pode, se o barulho ar-condicionado for novo, fizer muito barulho, né? Você vai perceber mais. Quando você termina adaptando, o seu cérebro começa a produzir um hormônio, um neurohormônio endócrino, que vai inibir a atenção ao barulho ar-condicionado. E ele some completamente. Então, isso, né, a gente considera, esse tipo de controle, muitas vezes a gente considera cura também para alguns pacientes. Os pacientes, doutor, eu realmente nem percebo. Eu percebo quando o senhor vem aqui no consultório falar com o senhor. Eu percebo quando alguém me pergunta do meu zumbido. Inclusive, eu trato também, não só o paciente, como acompanhante do paciente, né? Porque eu tenho que orientar para o acompanhante do paciente, olha, você, a partir de hoje, não vai perguntar ao seu marido como é que anda o seu zumbido, né? Existem técnicas de aconselhamento também para o acompanhante, para quem vai Exatamente, a gente acompanhar o precisa paciente, instruir. né? Inclusive, gente, eu sempre coloco, eu sempre bato nessa tecla, né? Atualmente ainda o zumbido é considerado um sintoma. O zumbido não é considerado uma doença. Então, quando eu entro lá, às vezes, no Facebook, para saber o que o pessoal está falando, essa semana eu vi uma pessoa dizendo assim, olha, eu tenho zumbido há 10 anos e até hoje eu não me curei. Logo, zumbido não tem cura. A pessoa colocou assim. Então, assim, é como Existe. se as coisas girassem em torno da situação dela. Não, a Sim. situação dela é dela. A situação do José é a situação do José. Cada um tem um zumbido. Não adianta você pegar o tratamento do outro, colocar em você e achar que vai dar certo. Não vai, né? Eu sempre falo, às vezes recebo algumas mensagens de paciente de outro estado, não sei o quê, doutor, eu tenho isso, isso, isso. Tem cura para o meu zumbido? Eu digo, olha, eu tenho que avaliar você como um todo, eu tenho que entender todo o seu zumbido, sua perda de audição, né? Minha consulta tem alguns pacientes meus aqui, né, que eu já vi, eles sabem quanto tempo demora, porque eu tenho que perguntar um monte de coisa da sua menstruação, do seu sono, né? Não é simplesmente como é o seu zumbido, não é isso. E aí o paciente diz assim, mas eu já fiz de tudo. Mas o que foi que você fez de tudo? Qual foi o tudo que você usou para tratar o seu zumbido? O quanto o seu zumbido foi investigado, né? Então não adianta. Os pacientes me perguntam às vezes, doutor, eu fiz de tudo, eu fiz de tudo, né? Não dá para te dizer assim, né? Eu tenho que entender qual foi o tudo que você investigou, porque às vezes é uma coisinha de nada. Esses dias mesmo veio um paciente de Curitiba, né? Que estava tratando os zumbidos, eu mexi numa coisinha, ele me mandou, né? 2 semanas depois, doutor, eu praticamente não percebo meu zumbido, né? Então, assim, tem que ver, né? Assim, não dá, não existe essa regra, essa varinha mágica ou remédio mágico. Tá. Ítalo, você tá me ouvindo? Eu não tô te ouvindo, não. Não sei o que aconteceu. Alô? Voltou? Agora melhorou. Tá.
Voltou ou Agora tá melhorou, tampado agora ainda? voltou. Voltou. Ó, agora a Uhum. pergunta aqui da Valkyria, e teve uma pessoa daí também que perguntou: o zumbido pulsátil é proveniente de quê? O que é que pode causar o zumbido pulsátil? Olha, teoricamente, o zumbido pulsátil, ele está dentro da classe dos zumbidos que a gente chama zumbidos com ritmo. Tem um ritmo, né? E esse ritmo é um... Ele se repete, né? E o zumbido pulsátil, teoricamente, até que prova o contrário, ele é um zumbido que a gente chama de zumbido vascular. Tem alguma alteração vascular, né? Então, geralmente a gente faz tenta pegar o pulso do paciente, né? E tenta pedir para o paciente entender o que é o pulso e ver se ele consegue entender se aquele zumbido tem a mesma sincronia do zumbido dele, o pulso tem a mesma sincronia do zumbido. Se tiver, até prova o contrário, é um zumbido vascular. E tem dezenas de causas. Tem malformações, tem vasculares, tem alterações anatômicas de algumas veias, tem a falta de alguns ossinhos dentro do ouvido que fazem com que o ouvido escute mais proximamente dele alguns vasos, e aí ele transfere aquela energia sonora, aquele som para dentro do ouvido, e o paciente percebe como um zumbido pulsátil. Tem tratamento? Tem uma série de tratamentos, desde que você identifique o zumbido. Outras vezes eu pergunto assim, doutor, já investiguei tudo do meu zumbido e não acho a causa do meu zumbido pulsátil. Vamos ver como é que foi feita essa ressonância, vamos ver como é que foi feita a tomografia. Fez uma angiorressonância, né? Estudou os vasos todos, né? Existem descrições até de cateterismo, de arteriografias para identificar, né, de onde que está esse zumbido pulsátil. E tem uma série de tratamentos. Você vai tratar, por exemplo, além da questão dos vasos, tudo que causa um aumento da frequência do bater do coração, por exemplo, pode piorar o zumbido pulsátil. Então, eu consigo tratar, às vezes, o zumbido pulsátil com um remédio que diminua a frequência cardíaca, eu consigo tratar o zumbido pulsátil, às vezes, com uma substância que diminua a pressão dentro do crânio, né? Então, tem uma série de tratamentos, mas tem que ver qual é a causa, né? Porque tem vários tipos de zumbido pulsáteis também, né? Sim. Inclusive, né, a gente tem também a síndrome do zumbido somatosensorial pulsátil, né? Aham. Essa via somática do músculo gerando um zumbido pulsátil. E olha, na minha prática clínica, esse tipo de zumbido pulsátil, por questões É, musculares, ele tem um prognóstico tão bom é. quando é por Uhum, músculo. Então, uhum. a gente consegue principalmente trabalhar muito esse músculo aqui do esternocleido e a gente realmente consegue uma remissão total do zumbido. É bem É. bacana Ah. quando a gente consegue esse prognóstico. Esse foi Vamos lá, descrito por então. um cara chamado Levine, né? Levine. Que ele viu que quando tinha uma contratura muito intensa de alguns músculos, você, né, desativava uma área do cerebelo, né, que tirava uma informação de uma determinada área do tronco. E aí os pacientes ficavam escutando os barulhos dos seus próprios, né, dos vasos endógenos. Ou seja, entre outras palavras, ele tinha aquele vaso e aquele sangue estava correndo ali, mas por um problema muscular, ele começava a escutar aquele vaso que até então ele não tinha escutado. Então, tem isso também, né? Uma coisa que Uhum, já foi bem descrita, bem lembrado. sim. Vamos chamar aqui a falar aqui um pouquinho da pergunta da Rosana Santos. A Hum. bupropiona pode piorar a intensidade do zumbido? Olha, na maior parte das vezes, não, né? Ele Uhum. não é uma droga que, sabidamente, é uma droga zumbidogênica, né? Muito pelo contrário. Esses antidepressivos, você diz assim, mas tem muito antidepressivo, doutor, então ele pode dar zumbido. Veja, tudo pode dar zumbido, né? Assim, a gente sempre fala que assim, doutor, o meu zumbido foi para o antidepressivo. Eu tomei 2 comprimidos, ok, eu acredito, pode acontecer, mas não é o mais convencional, né? Geralmente, quando você usa um antidepressivo e você muda, né, a sua descarga de serotonina, né, mesmo de dopamina, dependendo dos antidepressivos, como a BUP, né, que pode ter uma ação sobre a dopamina, muitas vezes melhora o zumbido,
né? Essa experiência não é uma experiência compartilhada com todos os pacientes do zumbido. Muito pelo contrário, tem paciente que tem o zumbido, começa a usar a bup para emagrecer, né? Porque tira um pouco aquela coisa do compulsão por açúcar, melhora. Então, é uma realidade que a gente tem que entender para cada um. Existe descrições? Existe. Mas existe descrição também de zumbido com aspirina. Existe descrição de zumbido com diurético. Com antibiótico. Com antibiótico, né? Então, se a gente for entrar, né, tem que ver cada caso e respeitar aquela relação que o paciente fez. Né? Eu não vou dizer jamais para o paciente que isso não existe. Existe, mas não é a maior parte das vezes, não, viu? Essa associação ela não é tão vista na maior parte, muito pelo contrário, né? A gente muitas vezes usa o antidepressivo para tratar, né, a forma que o paciente lida com o zumbido. E melhora muito, porque muda toda essa circuitaria neural, né? Tá. Mais uma pergunta aqui, depois eu passo para cá. A Cláudia Gibelli. Sensação de som metálico, como se fosse um martelinho. É zumbido? Veja, zumbido é qualquer tipo de som que não foi produzido por um som externo, né, e que foi percebido pelo seu cérebro. Então, teoricamente, pode ser. E o martelinho, muitas vezes, tem alguns zumbidos que são descritos como, por exemplo, tem um zumbido que é bem famoso, que chama typewriter, que é o zumbido da máquina de escrever, né, que lembra muito essa coisa do, né, tá, 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 né? Isso é descrito, chama zumbido typewriter. E a gente vê muito, tem um nervinho, né? Alguns nervinhos, o nervo da audição passa, e em cima do nervo da audição, muitas vezes, tem uns vasinhos tocando o nervo da audição, dando uma coisa que a gente chama de conflito entre o nervo e o vaso, né? E isso pode dar um zumbido, por exemplo, typewriter. E muitas vezes também tem alguns zumbidos mioclônicos, né? O paciente tem uma batida de uma asa de borboleta dentro do ouvido, tá, 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 né? Como se fosse um análogo, tem um espasmo palpebral que o olho fica piscando assim, e que a gente fica se incomodando quando está muito ansioso. Quando a gente está muito ansioso, a gente pode ter uma vibração dentro do ouvido, que a gente chama de zumbido mioclônico. Então, os zumbidos mioclônicos, os zumbidos que são os zumbidos dos músculos, os zumbidos pulsáteis, eles estão dentro dessa classe de zumbidos rítmicos, que tem um ritmo de aparecimento, diferente do zumbido mais clássico, que é o zumbido contínuo, que é o... Né? Então, a gente tem que... E esses rítmicos, né, Ítalo, quando bem identificado, eles têm um prognóstico bom, né? Esses mais rítmicos, né? Sim. Na verdade, sempre dá para fazer alguma coisa, né? Então, a gente tem pacientes que desaparecem, às vezes, completamente, né? Tem pacientes que melhoram, né? E tem pacientes que podem ter até distúrbios neurológicos associados a esses zumbidos mioclônicos que a gente chama, né? Tem uma pergunta aqui bem curiosa, bem interessante para quem é leigo, né? É verdade que mesmo seccionando, cortando o nervo auditivo, às vezes a pessoa mesmo assim consegue continua ouvindo o zumbido? Sim. Por quê? Por quê? Porque você tem você começa com a perda de audição, né? Aí você vai modificando o nervo, ele vai modificando o jeito que ele despolariza, que ele manda o estímulo elétrico para o cérebro. O cérebro vai modificar e vai criar aqui, né, uma nova informação, né, que dizendo assim, olha, não está vindo o som do seu ouvido. Aí o seu cérebro vai, de alguma forma, ajudar a estimular o seu ouvido. Só que quando isso acontece, você modifica o cérebro e você cria como se fosse uma tatuagem no cérebro. Você tatua uma nova percepção no cérebro. E muitas vezes, quando você amputa, você corta o nervo, a tatuagem lá do cérebro está lá. É a mesma coisa daquela coisa que a gente chama de membro fantasma. Aquelas pessoas que têm, por exemplo, a necrose de um braço e que tem muita dor pela necrose, você às vezes tem que amputar o braço dessa pessoa numa guerra, alguma coisa muito triste. E essas pessoas continuam sentindo, né? Continuam a sentir a sensação. Alguém
alguém acabou de falar aqui, deaferentação. A deaferentação é exatamente esse processo, é um termo médico, técnico esse, né? Onde você deixa de mandar a informação, o cérebro vai tentar ajudar e nisso dá toda essa circuitaria. Então é verdade, não adianta cortar o nervo, né? Existe uma teoria até que o Van Gogh teria amputado a orelha porque ele tinha um zumbido e tentou amputar a orelha para melhorar o zumbido. Bem, se a Sim. gente vai estudar isso, isso não é bem verdade. Ele tinha uma doença psiquiátrica, ele tinha uma compulsão por absinto, ele tinha uma questão psiquiátrica importante. Não é bem pelo zumbido, mas há quem fale, né? Essa história clássica do Van Gogh, que tem até aquela foto que ele está com né, Um um curativo, né? curativo, gente, me esqueci o termo técnico, né? Ele tá com uma bandana, né, tampando o ouvido, porque ele arranca o ouvido e dá o ouvido dele para uma prostituta que era uma amante dele, né? A história é clássica. E é bem Clássico. interessante do ponto de vista de história, né? Bom, tem uma pergunta aqui da Angélica que o doutor Ítalo já respondeu, se aparelhos auditivos podem melhorar o zumbido para quem tem perda Muito, auditiva. Ele já respondeu que muito, sim, com né? certeza. Muito. E o Sérgio Henrique, quais Hum. as principais alterações metabólicas relacionadas ao zumbido? Vixe, tem muitas, né? Tem a glicose, o colesterol, né? O triglicerídeo, algumas alterações hormonais, sexuais secundárias, testosterona, gente que abusa desses decadurabolins, esses anabolizantes, a questão hormonal da mulher, né? A questão da tireoide, a questão das vitaminas, algumas vitaminas, deficiências de zinco, deficiências de magnésio, deficiências de alterações de hormônios, como, por exemplo, a aldosterona, alterações de hormônios cerebrais, como a serotonina, né? E por aí vai. Tem muita coisa, né? Então, a gente faz um pool quando a gente vai olhar para o paciente, a gente investiga tudo que pode, né? E vai tratando cada uma dessas coisas, né? Existem trabalhos mais recentes falando da vitamina D, né? Então, muitas coisas metabólicas. Por quê? Porque o ouvido, ele não tem nenhuma reserva, né? É muito interessante isso, né? O ouvido, ele é como se fosse o termostato do nosso corpo. Ele não tem nenhuma reserva metabólica. Ele funciona com aquilo que está passando no sangue num determinado momento. Então, quando você está com fome, a primeira coisa que acontece é você escuta um apitinho no ouvido bem fininho, né? Um barulhinho, o ouvido abafa e dá aquela sensação de opa, eu tô meio tonto. E aí também tem as coisas neurológicas que vêm junto, que é a dor de cabeça e por aí vai. Então, essa é a fome, né? E a fome por si só dá zumbido, né? Então, muitos pacientes dizem, ó, doutor, eu tenho um zumbido, sabe quando? Quando eu tenho com fome. Piora meu zumbido, né? Então, Que é o ficar em jejum, né? Imaginem o sim. ouvido, nosso ouvido é como se fosse um carro que funciona 24 horas, né? Ele não para um minuto e ele não faz nenhum estoque de energia. Então, se a gente não dá algum tipo de combustível para esse carro, ele vai dar uma pifadinha uma hora ou outra. E o mais importante, né, Karina, isso não é igual para todo mundo também, porque chega no no consultório, um paciente com uma lista de coisas que ele tirou da vida dele, amputou. Ele está super infeliz, está triste, está ansioso porque está fazendo um monte de restrição, né? Não toma um copo de café, né? É um paciente enxaquecoso que não deveria nem ficar sem café. Então, essa forma não é igual para todo mundo. Não é para tirar o café de todo mundo, não é para tirar o chocolate de todo mundo. Para cada paciente, a gente vai individualizar essa coisa, né? Então, isso é muito importante, porque, inclusive, os estudos mostram que quando você começa a ficar tão ansioso, porque tem que fazer tantas coisas, o zumbido piora. Né? E diz assim, doutor, eu fiz tanta coisa, mas meu zumbido piorou. Claro, né? Claro, você aumentou o grau Muita de restrição. atenção, você aumentou o grau de atenção e de sofrimento por conta do zumbido, você ativou uma área do sistema nervoso central chamada sistema límbico que vai aumentar o seu sofrimento e, consequentemente, vai piorar o seu zumbido. Né? Então, não serve para todo mundo essa técnica. É individual para tudo, sempre é Total, individual, todo o tratamento. total, Tem uma pergunta aqui total. bem interessante da Daia Pesotti.
Ah. Para quem tem perda auditiva e zumbido, como eu escolho o aparelho auditivo? Na verdade, né, não é você que vai escolher, né? Você vai ser apresentada. Primeiro, o médico vai olhar, vai ver se você tem perda de audição, e a partir daí, né, ele vai encaminhar você para pôr o aparelho. Não é você que vai, não é você que vai escolher os tipos do aparelho. Elas vão te apresentar todos os aparelhos. Geralmente é um papel da Fono que vai apresentar os aparelhos. Vai ver, você vai entender qual é a vantagem de um e de outro, né? E vai ver o que mais se adapta ao seu ouvido e ao seu bolso. Não adianta dizer paciente, ó, vai lá e bota um aparelho de 13 mil reais. É caro para a maior parte das pessoas. Às vezes um aparelho mais barato tem uma receptividade tão boa quanto. Tem algumas características que a gente gosta de ter cuidado quando a gente indica um aparelho. Primeiro, você não pode ter uma amplificação tão alta. A amplificação é assim, o aparelho ele é colocado basicamente por dois motivos. Ou porque você tem uma perda, e junto com a perda tem o zumbido, ou você pode botar o aparelho só para o zumbido? Pode, mas as técnicas são diferentes. Se você tiver uma perda, que na maior parte das vezes se tem uma perda, você vai botar um aparelho para corrigir a perda, e em cima, além disso, o aparelho também emite um ruído que vai, né, trabalhar, né, com, a gente chama isso de terapia sonora. Vai, na verdade, trabalhar a sua dessensibilização no cérebro. Então, é uma técnica, né? Mas para isso é para um tipo de paciente. Tem outros pacientes que não têm perda nenhuma e podem usar um aparelho? Podem. Você não precisa, nesses casos, amplificar, né? Aumentar o volume do que você escuta. E você usa só a técnica de desensibilização. Então, isso tem vários tipos de terapias sonoras que foram descritas, TRT, que chama Tinnitus Retraining Therapy, tem a TAT, tem o Not Therapy, tem um monte de técnicas de terapia sonora. Isso você também vai conversar com o seu médico, né, para ver, no seu caso, qual que cabe mais, e junto com a colega fono, né, vai te colocar. A gente sabe que tem alguns aparelhos que podem, algumas coisas, por exemplo, quando você bota aparelho que oclui muito o conduto, por tampar demais o conduto, ao mesmo tempo que você amplifica, você pode criar uma certa microfonia. E pode ter a sensação de que o zumbido até está um pouco pior. Então, em alguns pacientes, a gente tem que fazer os moldes, né, abertos, por exemplo. Tem que fazer ventilações boas. Mas isso aí não é vocês não têm que se preocupar. A pessoa que trabalha com aparelho, a pessoa que trabalha com zumbido, ela vai atrás de ajudar vocês nesse sentido. Por isso que não é todo mundo que também sabe botar aparelho, né, para pacientes com zumbido, né? Nem sempre as pessoas que botam bem aparelho para audição botam também para zumbido, né? Para Mas, zumbido. né, é uma coisa que a gente hoje em dia, as empresas que trabalham com aparelho, por exemplo, estão muito preocupadas com esse tipo de coisa, né? Elas estão muito preocupadas em formar bem as pessoas para que elas possam, as fonos, para que elas possam trabalhar com os dois tipos de pacientes, porque não é o mesmo paciente, não é, né? Tá. As necessidades são diferentes. Ô, Ítalo, eu achei interessante porque duas pessoas fizeram a mesma pergunta. Qual? Se zumbido tem a ver com desvio de septo. Desvio? Não, teoricamente, não necessariamente com desvio. O que pode acontecer, tem duas coisas aí que eu acho que são importantes. Né? Você vai no médico por conta do seu zumbido. Chega lá, ele olha para o seu nariz, tem um desvio que você nunca soube que tinha. Né? E a partir daquele momento, tem uma coisa que chama esquema corporal. A gente começa a conhecer o nosso corpo. E aí, a partir daquele momento, a gente começa a perceber que o nariz de um lado é mais entupido do que do outro. Essa é a primeira coisa. E a outra coisa é, por você ter um desvio importante, você pode trazer repercussões na sua ventilação do seu ouvido, né? Na tuba auditiva, trompa de Eustáquio, e alterar a pressão da sua orelha. Isso é particularmente importante, por exemplo, em barotraumas, voos de avião, mergulhos. Essa ventilação pode ser prejudicada, o desvio compromete muito isso, termina trazendo uma alteração auditiva e aí adiante surge o zumbido. Mas não formalmente o desvio, né? É uma coisa secundária à presença do desvio. Né? Não é o desvio, né? Você diz assim, então é comum as pessoas que têm desvio ter, né, ter zumbido? Não. Agora, é muito comum desvio, né? Desvio é uma coisa muito comum, né? Se a gente for ver. Ítalo, tem uma pergunta aqui interessante da Valéria Novaes. Perda de audição unilateral com herpes.
Tem Sim. melhora? Tem Então, tratamento? na verdade, precisa ver qual é o tipo do herpes, né? Precisa ver. Um clássico é uma perda de audição chamada surdez súbita, que é pelo herpes simples, né? E que dá uma perda de audição que a gente chama de surdez súbita. Tem tratamento, né? Principalmente se o tratamento for nos primeiros dias, que tem melhor resposta, até 7 dias, 14 dias, né? Existem várias coisas que a gente pode fazer, né? Pode fazer corticoides, pode fazer injeções de corticoide, câmeras hiperbáricas, né? Tem um monte de tratamento que são descritos para tratar isso. Ah, Ítalo, e o tratamento dos vírus por si só? Na maior parte das vezes não ajuda tanto. Quando ajuda, tem que ser feito nos primeiros dias mesmo, né? Mais que isso, talvez não ajude tanto, né? Sim. Tem... É... Aí Tá. existe o outro herpes, que é o zoster, que é o da varicela, que é aquele da catapora, que pode dar um quadro bem importante, né, que formar um monte de vesículas aqui no ouvido, crostas, e dar uma síndrome que chama de remo-cerrante, que pode dar paralisia, pode dar até Uhum. perda de audição. Essa é mais grave, costuma ter mais sequelas, mas eu já vi muita gente melhorar. Então depende do caso, né? Tá. Mas tem. Isso vai dar zumbido, porque se vai dar perda de audição, vai dar zumbido junto, Pode dar zumbido. né? Uhum. Bom, tem um pessoal que dá 100 otorrino. O professor Ítalo sempre dá um show. Obrigada. O Hamilton, nosso paciente aqui, esses dois são feras, me ensinaram muito sobre zumbido. Um beijo, Hamilton. Espero que você esteja bem. Hamilton! É, Daniele Novaes está perguntando se tontura tem cura. Tontura é um Sim, sintoma. claro. Eu acho que foi uma que falou que eu acho que ela tem tontura há 30 anos. Uhum. Sim, depende da causa, né? Mesma coisa, é assim. Quando você diz tontura, você está falando de um sintoma. O que tem por trás Uhum. disso? Né? Qual é a causa dessa tontura? É uma alteração metabólica, é uma alteração genética, é uma alteração bioquímica, é uma alteração dos nervos, enfim. O que é a causa da tontura? E sim, a maior parte das tonturas tem causa. Tecnicamente, né, é um sintoma que costuma melhorar mais do que a tontura. Por quê? Do que o zumbido. Por quê? Porque o zumbido, ele é da via auditiva, e puramente da via auditiva, com essas conexões centrais, neurológicas. A tontura, né, o equilíbrio da gente, o labirinto é só uma das estruturas que ajudam no equilíbrio. Mas fora o labirinto, o ouvido, né, o labirinto está dentro do ouvido, é a nossa orelha interna. Fora o labirinto, a gente tem a visão, a gente tem o pescoço, e técnicas de reabilitação podem melhorar muito os pacientes com tontura. Então, a gente tem mais caminhos para tentar ajudar o restabelecimento da tontura. Agora, tem que entender qual é a causa da tontura. Tem tonturas, por exemplo, associadas ao sistema emocional. Tem uma tontura que chama TPPP, que é diferente da VPPB. A VPPB são umas pedrinhas dentro do ouvido que se soltam, né, por alguns motivos, sejam motivos vasculares, problemas metabólicos, e aí você vai lá, faz umas manobras e bota as pedrinhas no lugar, e você cura aquela tontura. Mas tem uma outra que tem conexões neurológicas alteradas, e são uma tontura que tem um fundo emocional importante, que às vezes você tem que lançar a mão de antidepressivos, alguma coisa, né, para Sim, tratar isso. Então é muito variável e tem que entender qual é a causa da tontura. a Tem causa que pacientes. é um sintoma. Uhum. Tonturas mais antigas, zumbidos mais antigos, são zumbidos, são sintomas que têm muita correlação emocional associada, né? Então, às vezes, é um pouco mais difícil, mas não é impossível, não. A gente tem que tentar, tá? A gente tem que Sim. tentar. A Marli deu um depoimentozinho aqui muito legal. Meu zumbido sumiu com agulhamento seco. Que bom, hein, Marli? Parabéns, hein? É. Excelente. A As doutora técnicas de Marielle, fisioterapia, né, ajudam bastante quando bem indicadas, né, Karina? A gente sabe que muito. tem uma força muito grande no tratamento do zumbido. Sim. A doutora Marielle Faria, ela fez uma pergunta que, inclusive, eu estava estudando tanto esses dias, que é: quem tem DTM, disfunção temporomandibular, vai ter predisposição a ter zumbido? Olha, Marielle, tem estudos, a maioria fala que quem tem disfunção temporomandibular tem uma chance quase 4 vezes maior de ter zumbido do que uma pessoa que não tem uma disfunção. Tem até um estudo alemão que fala que encontraram no grupo do zumbido que tinha uma chance até 8 vezes maior. Mas isso não quer dizer que todo mundo que tem a DTM
vai ter zumbido, né, então? É que medicina, gente, não é uma coisa literal, né? A gente Uhum. entende, o paciente, quando ele pensa no zumbido, ele pensa assim, olha, eu vou encontrar uma... É como se fosse uma infecção, que você tem uma bactéria, você vai lá, pega o antibiótico que mata a bactéria e pronto, resolveu a infecção. Zumbido é diferente, zumbido é multifatorial. Tem paciente que vai ter uma DTM bem pequenininha, você vai mexer e não vai ajudar. Tem paciente que tem uma DTM pequenininha, você vai mexer e vai ajudar muito o paciente com zumbido. Então, assim, primeiro a gente tem que reconhecer que aquilo ali existe, que o paciente do zumbido, ele tem zumbido e que tem todas essas comorbidades. E aí a gente vai tratando cada uma. Claro que começando sempre com as que têm mais chance de melhorar. E quem já está no mercado há muito tempo, né, Karina? A gente sabe, olha, vamos por aqui, porque aqui a chance vai ser maior. E a gente vai Sim. pensar em custo, vai pensar em tudo, né? Não adianta para você, olha, toma chá de bananeira, não tem evidência, né? Pode ter um custo muito baixo, mas a gente está enganando também o paciente. Então, isso a gente não É. pode fazer, Lá né? no Facebook tá rolando uma história que tem que beber 6 dias água com gás que o zumbido vai sumir. E tem que ser da marca Eita, São Lourenço. Eu tô achando que entendi. deve ser um vendedor da marca, porque Ah, não, o que não pode tem ser de... outra Não. marca. O que tem de gente tentando vender coisa, né? Ontem, uma colega minha, fono, colocou lá aí, Tontex, é um remédio para tratar tontura, Tontex, né? Esse Tinnitus Pro, isso é tudo, né? Vitaminas, substâncias que podem ajudar uns pacientes, mas não podem outros, mas não tem nem pesquisa, gente. Eu pedi, né? Eu lá no, fui lá no Tinnitus Pro, botei lá, pus lá, gente, por favor, podem me mandar as evidências desse, né? Eles apagam nossa mensagem, apagam, É. né? É Eu acho que o grande problema, Ítalo, dessas empresas de uma aí, maldade com o paciente eu com acho que zumbido. o grande problema é quando eles colocam na manchete lá, né? Achamos a solução para curar o seu zumbido. Corre, Não, que é um. ele pode ajudar, esse composto de vitamina, ele pode ajudar X, mas o seu José, a dona Maria, de repente não. Então não dá para fazer esse tipo de promessa, né? É Olha, se muito você vê chato um isso. negócio desse, corre, que é enrolação. Corre, corre longe. Ó, tem uma pergunta aqui do Tedeschi, que é o seguinte. O zumbido variar de lado. Então, assim, o zumbido tá aqui. Aí, eu já vi paciente falando isso. Aí o zumbido para aqui e vem para cá. Aí Sim, é depois muito para comum. aqui e vem para cá. O que é isso? Não, é aquela coisa. Às vezes tem uma perdinha de audição pequena, ele contrai um lado da ATM, né? Aí dá um estímulo maior. Porque o que acontece? Aqui está o ouvido. O ouvido leva a informação para o cérebro. A gente sabe que toda essa musculatura do pescoço, né? Do pescoço, da ATM, ele manda as informações dele para o cérebro e passa do lado, né, das estruturas que recebem as informações do ouvido. A partir dali, quando ele chega no meio do caminho, ele encontra uma região que não está sendo estimulada e resolve de uma hora para outra que vai estimular aquela região. Né? E aí, por exemplo, uma dor na ATM ou no pescoço do lado direito, numa determinada hora, né, vai dar o zumbido ali. Aí quando você começa a mastigar pelo outro lado, por exemplo, na DTM, no caso da DTM, aí você relaxa a musculatura de cá e a do lado de cá contrai. O zumbido daqui melhora, o zumbido daqui aparece. Né? Eu tenho vários pacientes com informações como Também essa. tenho vários. Ô, Né? Ítalo, então, Vários. resumindo, tem tudo para ser um zumbido A somatosensorial, né? Esse chance que é fica grande, variando, né? a chance é muito grande de ser um zumbido somatosensorial. Esses que variam de frequência, de timbre, esses que variam de intensidade, né, podem ser. Inclusive, está dentro dos critérios, né? A gente participou, eu, a Karina, né, e outros colegas, do consenso, né, do Delphi, de zumbidos somatosensoriais, né? E isso é uma das coisas que a gente viu. Zumbidos unilaterais, que variam de frequência, variam de intensidade, né, podem ser zumbidos somatosensoriais. Zumbidos Sim. somatosensoriais, gente, é os que têm conexões com essas questões musculares. Isso, que o fisioterapeuta também participa do Sim. tratamento. Quem é Frederic Vetti, que diz que o doutor Ítalo é orgulho do nosso Pernambuco? Nossa. Não Obrigado. conheço, então. Eu depois Deixa eu até ver vou ver. aqui. Ítalo, sou sua fã. Live maravilhosa.
Deixa eu ver aqui. Amanda Live, vocês são incríveis. Otto José Dantas, quando a beta-estina aumentar o zumbido, tem algum significado? Não, na verdade, depende muito. A gente vê algumas drogas, José, isso também não é uma coisa que acontece na maior parte das vezes, tá? Muito pelo contrário, né? Alguns pacientes trazem essa informação, eu tomei tal remédio. Não quer dizer muita coisa pra gente. E o que acontece é muitas vezes quando a gente vê que o paciente começa a tomar um remédio e começa a ficar tão ansioso que está tomando aquele remédio que aumenta a atenção. É super comum isso acontecer, né? Agora, obviamente, se Interessante. está incomodando, fez um teste, percebeu, talvez isso não seja a droga para você tratar o seu zumbido, né? Talvez você possa discutir com o seu médico e ele dar uma oportunidade a um ou outro remédio, se for o caso, tá? Ou fazer alguma outra técnica de tratamento, né? Muito bom. Então, o que é que você poderia falar aqui? Pergunta da Ana Rita Capella. O que é que você poderia dizer sobre estimulação magnética transcraniana? Não, as estimulações têm vários tipos, né? A magnética, a elétrica, né? Tem alguns trabalhos aí vindo com as estimulações elétricas. Tem vários protocolos, né? Vários protocolos diferentes. Ainda está se tentando ajeitar e saber qual protocolo é mais evidente, né? Tem mais evidência, mas é uma das alternativas de tratar zumbido. Por quê? Porque você consegue modificar neuronalmente alguma produção de neurotransmissores através das ondas eletromagnéticas que são criadas, de bobinas que você coloca aqui na cabeça, e você pode ter um resultado de uma melhora de zumbido. Você me diz assim, Ítalo, tem muitos pacientes? Não, porque é uma técnica que termina sendo um pouco mais rara de ser feita, é cara, não é todo mundo que consegue fazer, e tem muita gente com medo, mas é uma técnica que termina sendo segura. Então, você diz assim, Ítalo, teve alguns pacientes? Sim, principalmente se o paciente estava fazendo para outras coisas, porque a estimulação pode ser feita para ideações suicidas, para Depressão, depressão, para ansiedade. pânico, para uso de drogas, pacientes que se expõem ao uso de cocaína, de maconha, né? Existem técnicas de tratamento. E às vezes você usa a bobina para tratar outra coisa e melhora o zumbido. Mas tem técnicas só para tratar o zumbido, tá bom? Exatamente. Inclusive, essa semana eu dei uma lida de 2 revisões sistemáticas de estimulação magnética. Uma recomendou, mas sempre assim, precisando de mais estudos. A outra falou, olha, não tem tanto resultado, mas eu concordo muito com o que a doutorita falou. Tem pacientes Uhum. meus que melhoram do zumbido quando está Sim, associado com sim, depressão. sim, sim. Melhoram porque trabalha a depressão. Gente, última pergunta. Eu tô Oh. arrasada porque vai acabar, mas não dá para passar de É, 1 hora, o senão pior. não Senão a gente rola. não dorme. Não dorme, senão a gente vai começar a jantar aqui. Bom, Ah. professor da Senf Otorrino. Professor, quando devo solicitar uma audiometria de altas frequências? Então, a audiometria das frequências, teoricamente, pacientes que vai fazer, por exemplo, uso de um ototóxico, uma substância para tratar um câncer, por exemplo, que vai fazer. Você tem audiometria normal, você pode pedir uma altas frequências para controlar o uso daquela droga. Aquele paciente também que tem uma audiometria normal, né? A gente, completamente normal, a gente pode pedir uma audiometria das frequências e ver que ele já tem perdas nas altas frequências. Aliás, gente, é extremamente comum ter perda em altas frequências a partir de 30 a 35 anos. Porque a audição da gente, nas altas frequências, quando eu digo altas frequências, acima de 8 kHz, a gente começa a perder com a idade, porque é natural, né, essa morte, né, das células ciliares. Isso justificaria, Ítalo, um zumbido? Sim, sim. Isso, na verdade, é um fator comemorativo para o zumbido. Sim. Tem um paciente, por exemplo, deu um tiro, né, mais do lado esquerdo, né, ele teve dor do lado esquerdo. A gente fez a audiometria estava normal. Ele chegou para mim e disseram para ele que ele tinha tido um trauma acústico. Aí você vai lá, faz a audiometria de alta frequência, tem uma baita perda na audiometria de alta frequência, só daquele lado. Do lado bom não tem. Então é uma das causas, sim, da tontura, tá? Vai acabar, Karina. Meu Então, Deus do céu! Ai, gente, foi muito bom, né? Pelo amor de Deus, gente, arrasou. muito Bom, obrigado. tinha que Acreditem que ser, né? vocês podem Estreando ser. as minhas lives este ano. Ele terminou, ele inicia, e aí ele dá o pontapé aí Ó, com energia boa, boa energia de. sorte, gente. E ó, vamos torcer
que cada um encontre o seu caminho. Eu acho que isso é o mais importante, né? Encontre uma pessoa como a Karina, que olhe por vocês, né? Mas um profissional bacana que possa ajudar vocês a encontrar o próprio caminho de vocês. Isso que eu acho que é a coisa mais importante. E não existe essa coisa que um tratamento milagroso e único para todo mundo. Não tem, gente. Não tem. Não caiam nessa lorota da Tinnitus Pro. Isso não existe. Tá? Isso não Exatamente. existe. Ainda hoje não existe, mas um dia vai melhorar bem mais. Já melhora muito mais do que melhorou há 30 anos atrás, quando a gente começou. Né? Hoje a gente já tem outra realidade e vai melhorar. Mais Com ainda. certeza, com certeza. Tá Gente, bom? eu quero agradecer muito a presença de vocês. Vocês participaram, vocês mandaram perguntas. E eu acho que o nosso intuito principal é esse, é poder tirar dúvidas e passar a informação correta, tá bom? Ítalo, querido, meu coração aqui, ó, para você. Obrigado, boa semana, gente. boa Durmam com noite, Deus. arrasou como sempre. Ó, durmam bem, né? Um abraço. Beijão, gente. Tchau, tchau.